minhas feras! Tudo bem com vocês? Eu sou a Klein, sou do 2º ano do ensino médio aqui do Colégio Ângulo de Boituva e hoje a gente vai falar de um tema muito legal. A gente vai falar sobre a evolução da China e eu queria dizer que eu adoro Kung Fu Panda. Eu acho os pandas muito fofos. Mas eu não estou aqui sozinha, né? Obviamente. Eu estou aqui com... Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia, sou dona aqui do colégio. E esse episódio tá muito interessante, tá cheio de coisa legal pra gente comentar. E eu gosto muito da cultura chinesa e eu tô muito ansiosa. Arrasou. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória Rocha, do 3º ano do ensino médio. Eu tô muito ansiosa pra esse bate-papo com pessoas maravilhosas aqui na mesa. E o nosso convidado queridíssimo, expert, Leonardo. Uma salva de palmas, né, galera? E aí, Léo, você tá animado pra esse episódio? Porque Pô, com certeza. eu tô muito animada. Eu acho que a gente vai aprender um monte de coisa. E sem falar que a gente tá entrando no século da China, né? Então vai ser um momento interessante de aprender a ver algumas coisas relacionadas à economia chinesa aqui e como chegamos a esse ponto, né? E sem contar que também, hoje em dia, né, a história, principalmente na educação, não só brasileira, mas de todo mundo, é muito eurocentrista, né? A gente quase não fala muito, assim, da China. Sim. Na escola, a gente, tipo... Na universidade também, tá? Na Tanto que se você universidade for também. pegar os cursos de graduação de história e tudo mais, a gente acaba percebendo que a parte de asiática ela fica muito para especialistas e geralmente não é algo que era abrangido na grade curricular corriqueira. Né? Então, se você quer fazer alguma coisa sobre China, você vai ter que buscar um especialista nas universidades federais. Tem sinólogo? Tem, que é o que a gente chama de pessoas que estudam a parte da China e da Ásia. Ai, que legal. Né? Só que não é uma especialidade abrangente no Brasil. É difícil eu conseguir pessoas assim, bem capacitadas. Apesar de, por conta de movimentos políticos e econômicos atuais, virou uma tendência. Né? Então é capaz de a gente começar a ver um crescimento cada vez maior de especialistas nessa área no Brasil dos anos que estamos de agora para frente. Que bom, né? É bom a gente ver, conhecer principalmente porque a gente tá ascendendo tão rápido. Sim. Tão rápido. É que eu também não tenho muita idade pra falar que eu, tipo, eu me recordo que a China era... Eu me recordo. Mas pra começar o nosso bate-papo, né, eu queria fazer uma pergunta. Vai. Você acha que a base econômica da China, eu digo, da agricultura, ela foi transferida pra essa área mais tecnológica por necessidade ou ela foi planejada? Qual a sua opinião? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois? Um pouco dos dois, porque a história da agricultura e da alimentação chinesa ela é muito conturbada. Tá? A gente está falando do país que já foi no passado o país com o maior número de habitantes do planeta, deixou de ser e voltou a ser agora em 2022, se não me falha a memória, ele passou a Índia. Acho que foi, se não me falha a memória, acho que foi 2022 que eles passaram a Índia. E aí agora eles têm 1,4, quase 1,5 bilhões de habitantes. Meu Deus. É muita gente. Cerca de 20% do planeta Terra mora na China. Então não é pouca gente, tá? E alimentar essa porcentagem de pessoas é muito complicado. Então, pensa que todo o processo agrícola tem que ser modificado, planejado, com muito cuidado, inclusive com forte supervisão do governo. Isso desde sempre, desde a Revolução Socialista Chinesa até os dias atuais. Tá? Mas não quer dizer que não ocorreram percalços que aconteceram, que a gente vai citar um pouco sobre eles. Falando sobre a agricultura chinesa, falando sobre a China em si, vocês querem falar então primeiro do passado, do presente? O que vocês querem citar? Porque assim, mudou bastante. Eu acho legal a gente dar um contexto em ordem cronológica, falar um pouco sobre a agricultura, porque também é uma coisa que eu acho interessante, todo mundo quer saber. Porque, principalmente em filmes, é muito estereotipado que, sei lá, na China só tem arroz. Entendeu? E daí... E peixe. E daí, e peixe. Eu tô ficando louco? Na China é porco. certo. É porco. Porco? A carne principal é porco. Então, como que é? Cara, assim, a China, primeiramente, vamos lá. Se vocês conseguirem colocar um mapa, alguma coisa da China, seria legal. Pode colocar aí, produção não. Primeiramente, a China ela começa a crescer, se desenvolver como sociedade em torno do Rio Amarelo e o Rio Yangtze. Léo, certo? Pega o mapa novo na internet ou uma das marcas? Cara, eu acho que pode ser do Google Maps mesmo, pra gente poder ver a China, pra só ter uma noção do tamanho dela, tá? E o que acontece? Essa região é bem fértil, só que se você for olhar o tamanho da China, ela é fértil nessa região assim mais centro-oeste, tá? Porque a parte mais para dentro da China é desértica, um deserto. Tanto que a distribuição de pessoas assim na China também é bem desigual se a gente for comparar com outros países. A galera fala, a China é grande. Mas ela sofre o mesmo problema do Brasil. A maior parte da população está na região litorânea da China e já mais para o interior vocês podem perceber aqui a região do Tibete, a região aqui de Xinjiang, são todas desertos, tá? O Tibete é um morro, né? E o Tibete é muito montanhoso, é uma região totalmente acidentada, é bem complicado de se andar por lá, tá?
Agora, essa região aqui, que a gente está vendo aqui do norte da China, da região da Manchúria, até aqui, essa região é mais fértil, tá? Então, a maior parte da população chinesa se concentra nessas regiões. E o que tem nesses desertos aí? Tipo, gente mora aí? Ou... Existe alguns conglomerados de pessoas, tem bastante recurso mineral, então tem gente morando Mas lá. assim, a maioria da população chinesa está aglomerada toda aqui no verde. Basicamente nessa região verde. Mas, tipo, você disse que algumas pessoas moram aí, que nem aquelas casinhas que a gente vê no meio do nada, assim? Ou realmente, tipo, tem cidade? As pessoas trabalham aí? Trabalham e vivem aí. Inclusive, a China está passando por um processo bem interessante de acabar com a desertificação de algumas regiões. Como? Ela tem processo de desertificação. Ela está fazendo construção de painéis solares e embaixo dos painéis solares ela está fazendo... Eu não sei explicar na parte biológica como eles fazem isso. Vocês podem até perguntar para um professor depois relacionado a isso. Mas eles colocam material orgânico para se decompor e isso faz com que surjam plantas debaixo dos painéis solares. Porque deserto, ele tem aquele problema que é, durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. Então condensa o ar nos painéis solares. E aí quando condensa, cai água. Se você tiver material orgânico em decomposição, o que acontece? Germina. Então eles estão iniciando um processo de desertificação de algumas regiões que eram muito complicadas. Tá? Isso ajuda, inclusive, na parte agrícola. Genial. Sim. Claro que não é toda planta que aguenta esse tipo de clima. Eles têm várias pesquisas para tentar fazer com que selecione alguns tipos de trigos e plantas que vão melhor nessas regiões. Tá? E os grupos étnicos também são bem diversos. Mas eles fazem isso por necessidade ou puramente porque, vamos inovar e vamos estudar? Por necessidade. Porque o que acontece? A história da China ela passou por grandes momentos de guerras, principalmente no século XIX para o século XX. Tá? Ela entrou na Guerra do Ópio e desde o período da Guerra do Ópio nós chamamos esse século da China de século da humilhação. Tá? Então, de 1840 até mais ou menos 1946, 47, eles chamam esse período de século da humilhação porque eles foram obrigados a aceitar tratados desiguais com outros países. Houve pessoas que ficaram viciadas em narcóticos e outros entorpecentes. Então, a China passou por um momento muito complicado da sua história, com milhares e milhares de mortos por conta de fomes e vícios em narcóticos mesmo. Tá? Inclusive, ninguém fala sobre isso, mas qual vocês acham que é o maior traficante de drogas do mundo? A Venezuela. A Venezuela? Não faço a mínima ideia. Acho que Estados Colômbia, Unidos. não? Se vocês considerarem o tráfico de ópio, a Inglaterra. Inglaterra? Ela traficava aproximadamente 700 toneladas de ópio por ano para a China. Por ano. Meu Deus. Meu Deus. Sabe quanto o Pablo Escobar traficava? Não chegou a 70. Toneladas. Não chegou a 70. Então, assim, percebe a diferença? O Império Britânico sozinho é responsável por uma quantidade absurda de ópio que chegou em território chinês. Aí eu pergunto pra vocês já ouviram falar da Guerra do Ópio? Já. Já. Mas vocês entendem o que ela foi, qual foi o contexto A dela? gente aprendeu isso tipo semana passada. Aí sim, que beleza. Tá fresco. Tá fresquinha a cabeça. Não faço ideia do que é. Não, você não sabe o que é? Então, vamos lá. Guerra do Ópio. Você consegue mostrar pra mim algumas cenas que eu separei da Guerra do Ópio pra Não gente? consigo, você quer o quê primeiro? Acho que seria legal primeiro mostrar A gente tá a questão chique dos pra tratados caramba, né, desiguais, gente? ou Nós tá talvez a próprio chique, ó. ópio, né? Acho que mostra o O ópio ópio. primeiro. É o ópio feito primeiro. daquela flor, né? Papoula. Isso. Eu vi um vídeo falando sobre isso. Ela é fofa. Isso aqui é uma droga? É tipo uma droga E é pesadíssima. bonitinho assim. Aham. Pois é, né? Você vê como as coisas Né? bonitas eles podem esconder coisas Inocente. terríveis. Delícia. Pois Bem é, saudável. pois é. Não, gente, mas assim, ó, o ópio, ele é uma plantinha bonita e ele é muito útil, tá? A gente faz morfina com isso. Nossa, isso salva vidas, então. Salva vidas, com Caraca. certeza. Só que o problema é que se você fizer o tratamento errado, você acaba tendo uma série de narcóticos complicados em relação a isso. E extremamente viciantes. Mas ele não deixa, tipo, 3 dias virado o negócio? a pessoa? Então, porque tem variações também do ópio. Assim como também tem variações da cannabis, também tem variações do ópio. E essa variação que os ingleses vendiam era uma variação muito, mas muito viciante. E muito mais agressiva. Então os caras fumavam, porque naquela época eles fumavam o ópio de forma recreativa, eles faziam ele ficar seco e acabavam vendendo essas folhas de ópio pra galera poder usar, né? Quando chegou isso na China, isso acabou se tornando endêmico e epidêmico, por assim dizer. O governo chinês tentou barrar a entrada de ópio, que a Inglaterra estava tentando vender, não conseguiu, e aí se iniciou um conflito por conta disso. E nesse conflito a Inglaterra venceu, porque ela tinha uma marinha muito mais moderna. A dinastia Qing estava em declínio, ela tinha vários problemas burocráticos e estruturais, e isso favoreceu a tomada de poder por parte da Inglaterra e a assinatura de tratados muito desiguais, né? Isso pode não parecer, mas vamos lá. Se eu tiver 10% da população do país viciada em ópio, o que será que isso impacta na produtividade?
Aumenta, né? Muito. Então, o que aconteceu basicamente foi que ao longo do tempo, a China caiu de produtividade, teve problemas de abastecimento de alimentos e tudo mais. Mas a produtividade ela baixa. Mas o ópio ele não serve, ele não é usado pelas pessoas pra justamente ficar mais ativo. Sim, mas quais que são as consequências do uso Tem os prolongado do efeitos. ópio? Tipo, você fica 3 dias acordado, uma semana apagado. Sem falar que, por exemplo, Rebote, como né? é que você quer morrer de morfina? Toma bastante morfina que seu batimento cardíaco para. Porque ele desacelera. Desacelera. Não é um tutorial, tá? Entendeu? Não Pelo amor de Deus. não façam isso isso. em casa, crianças. Tô só explicando que a utilização desses entorpecentes acaba levando a isso, né? Qualquer droga tem um efeito colateral. Esse é o problema dela. Ela deixa você relaxado e ao ponto que você vai diminuindo batimentos cardíacos e vai levando a problemas de circulação. Eu já vi que tinha uma galera que usava na época que tinha problema de gengiva, os dentes começavam a cair. Isso eu vi. Então tinha um monte de coisa que acontecia com o uso excessivo do ópio. E isso acabou impactando muito a produtividade, a estrutura familiar das famílias chinesas, produtividade no campo. E, consequentemente, né, a China entrou em declínio acentuado nesse processo. Que época que foi isso, mais ou menos? Virada do século XIX. Então foi lá em 1846, foi as Tratados Desiguais, até mais ou menos ali a virada do século XX também. Era quando ela tava começando a se acender, desenvolver, tipo, A China sempre foi querer É que a se China tornar sempre foi aquela- uma potência, né? Mostra aí a rota da seda pra gente. Desde a antiguidade, a China foi uma potência econômica, tá? Por que acontece? Onde vinham os produtos, assim, chiques que o Império Romano comprava lá no século I, século II? Vinha da China, tá? E a gente chama de rota da seda porque acho que você sabe o que é seda, né? Ela é um tecido extremamente confortável, gostoso de ser usado, que tem um bichinho pequenininho que produz isso. Então essa rota vinha da região da China e passava por toda ali, Afeganistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Irã, Iraque e chegava até a Turquia e da Turquia desembarcava nos portos italianos e genoveses, tá? Então essa rota, ela sempre existiu desde o Império Romano. Sempre foi uma rota muito ativa, comercialmente falando. Ela teve momentos de declínio por conta de invasões e guerras e tudo mais, mas ela sempre foi muito importante para a China. Então ela sempre teve uma prosperidade econômica muito acentuada. Só que com essa arrogância também que a China acabou adquirindo ao longo do tempo, isso fez com que ela se fechasse para produtos estrangeiros. Entendeu? Então, vamos supor, eu vendo tudo, mas eu não compro nada. E a China ela tinha um acordo econômico que ela só aceitava com a moeda de fora que vinha para a China, tinha que ser de prata. Então, se você quer comprar uma seda na China, tinha que trazer prata. No começo, estava tranquilo. Só que o que vai acontecendo com o tempo? Acabando a prata. Vai acabando a prata. E aí o Império Britânico teve que forçar algum produto para entrar na China. O ópio. Através do contrabando. Entendeu? E aí começa essa treta. E isso foi um grande problema para eles. Acabou fragmentando o país, disputas políticas internas e tudo mais. Né? Só vai se estabilizar com a Revolução Nacionalista, em 1911. E depois, ainda tiveram que lutar contra outros inimigos, que era o Japão, que também dominou parte da China. E aí, depois de derrotar o Japão, teve ainda uma revolução interna, uma guerra civil, onde ocorreu a Revolução Comunista. Nossa, meu Então, assim, Deus. percebe que foram um século de treta? Por isso- Esse é o século da humilhação. Exatamente. Tá? Ele só acaba com a consolidação do regime socialista. Né? E aí, a partir daí, eles conseguiram afastar os inimigos externos e começar a pensar na China e na sua estrutura interna. Mas teve erros também, teve um monte de problema. Né? Entendi. Bem legal. E, Léo, você acha que, tipo assim, esse século de humilhação, você disse que a China era meio fechada, mas você acha que esse fechamento que ela fez era por conta do quê? Você acha que por submissão a outros países? É porque ela que iria preferir, tipo, ficar mais na dela? Porque, tipo assim, eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nesse século da humilhação. Eu tô sabendo agora. Por quê? Eu sei que você acabou de falar, tipo, das guerras, dos conflitos que aconteceram. Só que eu não entendi muito bem, tipo, por que humilhação? Porque eles foram obrigados a assinar uma série de tratados que eram desiguais. O que é um tratado desigual? É assim, você começa lá falando assim, você vai abrir seu porto, você vai aceitar nossos produtos, você vai deixar com que as empresas inglesas se instaurem aqui, mas e eu vou fazer o quê? Não, eu vou só receber o produto e acabou. Entendeu? Isso é um tratado desigual.
Não existe uma troca. Por exemplo, quando você faz um acordo comercial com algum país, você troca favores, né? Então eu baixo minha taxa aqui, você baixa essa taxa ali e todo mundo sai ganhando. Por que eles não podiam trocar os favores? Porque eles perderam a guerra. Tipo a Alemanha, na Primeira Submissão, Guerra. né? Exatamente, da Tratado de Versalhes, igual vocês estudaram, mesma coisa. Ai, gente, que incrível. E assim, como a China era uma potência Incrível econômica... saber Não, disso. sim, Pelo amor de Deus. claro, obviamente. Mas como a China era uma potência econômica já no passado, eles tinham que forçar isso até para quebrar a economia chinesa. Porque Mas se eles ela não voltasse a deixaram se reerguer, ela seria um problema. Pois é, aconteceu. Certo? Eita, gente, polêmico. Pois é. Polêmico. Gente, a China, desculpa, assim, ela é imparável. É um país de 1,5 bilhão de habitantes, com uma economia próspera, pujante, domina a tecnologia, manda foguete pro espaço, pousou na Lua. É meio difícil de parar esse país. E é rápido, né? É tudo muito rápido. Exato. Eu fico tipo, gente, como pode? Eles Exato. fazem tudo muito... É uma notícia atrás da outra. É, exatamente. Do nada. Eles avançam muito rápido. Sim, eles estão na vanguarda de várias tecnologias. Acho que o número de patentes que a China está lançando todos os anos sempre supera vários outros países. Então, ela, assim, é muito difícil acompanhar o ritmo chinês. É que, tipo, a China ela tem muito investimento em fatores de infraestrutura, né? Aí a tecnologia só sobe. Sim. Então, assim, eles são... Só não tem como parar. Porque eles investem em infraestrutura. Sim, foi parecido com o que aconteceu com os Estados Unidos na virada da Segunda Guerra Mundial também. Era um país que era um local onde você tinha cientistas que chegavam do mundo inteiro. Por exemplo, né, a gente fala tanto do Einstein. Para onde o Einstein fugiu quando a guerra começou? O Einstein foi lá para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, Mas exatamente. todo cientista vai para os Estados Unidos. Sim, porque naquela época era bom você ir pra lá, porque tinha investimento do governo, o governo pagava pra você chegar lá, você ia lá, investia, estudava, assinava as patentes com o nome dos Estados Unidos, ficava a tecnologia ali, certo? Nos últimos anos, por conta da visão neoliberal que os Estados Unidos foi adquirindo, ele foi meio que afrouxando certos investimentos, E entendeu? Enquanto a China foi estatizando investimentos. E aí isso acabou fazendo com que, hoje em dia, o capital intelectual esteja indo para a China ao invés dos Estados Unidos. Tá? Esse é um ponto importante. Então, esse que você levantou é profundamente talvez um dos fatores que está levando à prosperidade econômica chinesa, o investimento em tecnologia. Né? Vocês chegaram a ver os robôs chineses? Sim. Mano, Então, para quem não Aquele que você assistiu, mostrou? que medo. que eles estavam fazendo basicamente movimentos de artes marciais na virada do ano. E assim, você olha para o movimento que eles fazem, o que o ser humano faz, e fala, cara, esse robô faz qualquer coisa. Se ele dá cambalhota na parede, ele faz qualquer coisa. Né? Até medo. Dá até um pouco de medo, né? Que você fala, ai meu Deus do céu. Parece outro mundo. O meu pai já foi pra China, ele falou que é... E meu pai foi faz tempo pra China, ele fala que é outro mundo. Ele falou que é outra coisa, não tem nem comparação. Sim. Claro que nos grandes centros urbanos, né? Quando você vai para o interior é um pouco Com certeza, diferente, né? Mas com certeza as grandes capitais é um negócio que você olha e fala, meu Deus do céu, né? É trem para todo quanto é lado, é robô para todo quanto é lado, é drone voando. É um negócio que, assim, a gente fala tanto do futuro, a China está no futuro. Aham. E isso é uma coisa que todo mundo que está indo para a China constata. E é tudo muito grandioso, porque país gigantesco, né? Então isso acaba favorecendo talvez um pouco isso, né? Eita, crítica. Léo, Diga. isso dos cientistas estarem saindo um pouco dos Estados Unidos é pela dificuldade de imigração também, né? Também, Porque né? é muito mais fácil você imigrar pra China, China não, né? Do que pros Estados Unidos. Isso não facilita, tipo... Com certeza. O Brasil, por exemplo, estava tendo uma relação agora com a China ao ponto que a gente não precisa de visto para entrar lá. Não sei se vai permanecer por muito tempo. Eu acho que era um experimento que o governo chinês tinha assinado com o governo brasileiro no começo do ano, mas você não precisa de visto. Nossa, que legal. Pois é. Vou pegar avião amanhã, galera? Bacana. Vamos tá indo. Tá, mas é para visitar a China, tá? Não é para morar lá. Não, longe de mim. Eu acho que eles vão perceber se você for uma imigrante legal, né? Dá para ver na sua cara. Galera, uma pergunta. Poxa, que fofo. Amei. Com as reformas econômicas iniciadas pelo Deng Xiaoping, Deng Xiaoping. Ele reinventou o país, né? Com diversas fatores de investimento de infraestrutura, como a Letícia disse. Mas como essas reformas tipo, ajudaram tipo, em dificuldades como fome e a superpopulação e pobreza? Vamos lá, a gente vai ter que falar então sobre o período ali da Revolução Cultural, para você entender isso. O que aconteceu? O governo do Mao Zedong, né, que é o governo anterior, o primeiro governante da China socialista, ele teve que reorganizar o país depois de uma guerra civil e uma guerra contra outra potência estrangeira, que era o Japão. Aquela que a guerra civil que você tinha falado. Isso. Então, assim, um país destruído tem que ser reorganizado. E não é um processo fácil.
tá? Então, assim, a Segunda Guerra Mundial acabou para o Ocidente. Para a Ásia, ela continuou. Então, eles tiveram que expulsar os japoneses. Depois de expulsar os japoneses, eles tiveram que fazer uma revolta, uma rebelião interna para definir qual que ia ser a pauta política. E o socialismo chinês venceu, com apoio, inclusive, da União Soviética, do Stalin, tá? Tem um mapa que mostra, inclusive, as fronteiras da China e da União Soviética na época. O que acontece? Nessa guerra, o país teve que ser reestruturado, começou um processo acentuado de reforma agrária, só que a China, com medo de interferências estrangeiras, por motivos óbvios, teve que fazer uma decisão difícil, que era o que eles chamavam de o grande salto adiante. O governo Mao Zedong lançou um projeto que era tentar industrializar o país à força. Gente, mesmo na China, fazer o processo de industrialização à força não é um processo fácil. E quando ele fez isso, ele cometeu um erro estratégico, que é boa parte da população chinesa morava nos campos, no interior da China. Então, se você força a população a ir para cidades, para trabalhar em fábrica, o que acontece com o campo? Ninguém fica no campo. Ninguém fica no campo. Então, o que aconteceu foi uma queda abrupta de produção alimentícia. E isso gerou uma fome bem acentuada que a galera... Aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Os números disso são meio complicados. Porque o Ocidente fala, foram 100 milhões. Aí a China fala, foram 30. Então, fica um negócio... Eu fiz assim, agora pensei no Six Seven. Então, pessoal, Né? Mas pode cortar essa parte, complicado, não? né? Então, basicamente, os números não são claros, mas foi muita gente que morreu, tá? E isso, inclusive, é um dos fatores que pesa muito em cima do governo do Mao Zedong. Apesar de ter sido o libertador da China, ele é visto por alguns como também um carrasco por ter feito esse processo e acabou acarretando na morte de milhares de pessoas. Tá? E você pode dar um exemplo de país que eu não tô conseguindo lembrar agora, que teve a industrialização forçada? Forçada? Basicamente todo país capitalista acabou fazendo isso de uma forma ou de outra. Não, que às vezes acontece, assim. Não, nenhuma industrialização ela acontece, ela é um projeto de Estado, né? A diferença é que talvez no caso da China, por desespero e por necessidade, eles fizeram isso muito rápido. Influência, talvez? Pode ser. Até pela própria União Soviética, próprio medo dos Estados Unidos ou de outras potências estrangeiras, acabou fazendo esse tipo de coisa acontecer. Tá? Fato é que aconteceu. A grande fome na China aconteceu. O governo Mao Zedong tem sua responsabilidade com isso, mas os números são questionáveis, depende de qual autor vocês estão falando, qual pesquisador, vai variar, né? Beleza, mas feito isso, o governo chinês continuou, conseguiu uma certa industrialização, mas nada muito forte. Vai ser no governo do Deng Xiaoping, lá nos anos 80, que de fato a coisa começa a mudar de figura. Depois que a coisa estabilizou, depois que a política externa estabilizou, o governo chinês começou a fazer o seguinte, ele percebeu que a União Soviética estava indo para um caminho que não era muito bom. Porque a União Soviética existia nos anos 80, certo? Só que eles tinham feito uma coisa que eles chamavam de doutrina Brezhnev. A doutrina Brezhnev foi um político soviético que ele focava na indústria de alta capacidade, aquela indústria siderúrgica, metalúrgica, né, potente. Só que qual o problema disso? Vocês falam que vocês querem consumir uma camiseta da Shein, certo? Você vai fazer uma camiseta da Shein numa indústria metalúrgica? Não. Você vai fazer sei lá, você vai fazer uma bijuteria, alguma coisa assim que seja uma coisa de alto valor agregado de consumo dentro de uma indústria metalúrgica? Não. Então eles faziam fábricas para fazer armas na União Soviética. Na China, eles perceberam que isso não ia dar certo. Jura? Eles precisavam modificar a estrutura produtiva do país. Só que eles têm um problema. Primeiro, eles não tinham toda a tecnologia para isso. E segundo, que para fazer isso, eles teriam que abrir a economia. Então, no governo do Deng Xiaoping, ele fala o seguinte, vamos abrir a nossa economia, mas a gente não vai fazer isso de uma forma muito escancarada. Nós vamos começar a fazer experiências. Então, o que eles foram fazendo? Eles foram criando zonas econômicas especiais. Certo? O que seria a zona econômica especial? É uma cidade, é um vilarejo, é uma região onde eu permito a entrada de empresas estrangeiras. Eu arco com os custos para poder deixar as coisas mais baratas. Então, mão de obra vai ser mais barata, comida vai ser mais barata, casa o operário já tem, certo? Então, o cara chega aqui só com equipamento e tudo mais e começa a instalar a sua indústria aqui. Só que ele pede uma coisa em troca. O que a China pede em troca? A tecnologia do cara. Como é que é? A tecnologia da empresa. A tecnologia. Troca de tecnologia. Então, você vai trazer sua fábrica, por exemplo, da Tesla. Vamos dar um exemplo clássico, porque esse a gente vai falar bastante. A Tesla quer montar a sua fábrica de carros elétricos na China. A China fala, tudo bem, pode montar. Só que para fornecer as peças do carro, vai ter que ser uma empresa chinesa. E eu quero a tecnologia para poder produzir isso no meu país. Vocês estão entendendo para onde isso leva? Existe um contrato de sigilo sobre isso? Existia, mas pensa o seguinte, você é um liberal, você quer ganhar dinheiro.
Aí você olha o custo de produção nos Estados Unidos e você olha o custo de produção na China. A energia é barata ou o operário é barato? Nos Estados Unidos você vai ter que pagar seguro-saúde, você vai ter que pagar uma cara energia elétrica e toda a infraestrutura de transporte é muito mais cara. E aí? Então, os chineses, eles aproveitavam dessa visão que essas empresas tinham sobre a China de é tudo mais barato para adquirir o conhecimento para fazer as próprias coisas deles. Exatamente. Tanto que o começo da indústria chinesa não foi também bonito, tá? A gente tá vendo essa parte tecnológica agora e a gente fala que produtos chineses são muito bons, mas se vocês perguntarem para os pais de vocês ali nos anos 2000 e 1990, produto Xing Ling era de má qualidade. Eu ia falar isso, né? Sempre que nós falamos que essas lojinhas de R$1 do Xing Ling, né? Exatamente, porque o produto inicial era de baixa qualidade, inclusive. Tá? Por isso que eu queria que o Bruno tivesse vindo, porque ele me contou uma história muito interessante sobre a produção de bonecas que ele foi visitar. Né? Porque é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas o Teacher Bruno, ele é filho de um cara que trabalha com produção de bonecas. O Fofão, né? Nossa, muito legal. Exatamente. Então o pai dele fez Fofão, a boneca da Xuxa gigantesca, que foi super sucesso no Brasil e tudo mais. Eu não sei o contexto do qual foi coisa macabra. Pois é. Eu não sei qual foi o contexto da boneca que eles queriam fazer, mas ia trazer algumas partes da China. Então ele mandou o filho dele e falou: Bruno, vai lá porque eu não tenho paciência de ir pra China, vai você. Nossa, que fofo. Pois é, vai você pra China e resolve esse problema. E o Bruno foi. E aí, interessante que quando ele chegou na China, a fábrica que ia fazer esses componentes, ela tinha todas as possibilidades de fazer qualquer coisa que você quisesse. Então, o primeiro lote que eles trouxeram era, tipo, umas bonecas que nem pode entrar no Brasil, porque era feita à base de chumbo, uns negócios errados. Ah, que legal. Aí o Bruno olhou e falou assim, não, a gente não pode receber isso. Aí eles, é padrão europeu? Então é isso aqui. Trouxe outra lista de material. Ele já tinha tudo preparado. Ou seja, você pediu pra China fazer, eles fazem. Tá ligado? É a fábrica do mundo. A gente tem todas as opções. Você quer modelo europeu, você quer modelo asiático, você quer modelo americano. Eles têm. Gente, Tem tudo. que entendeu? povo. Quer dizer que Amei. as Pois é. asiáticas têm chumbo? Oi? Quer dizer que as bonecas asiáticas... Não, é Gente, que tem alguns que são mais baratos. Então, assim, se o seu país não se importa em intoxicar a população, eu vou vender. As Suzes que eu comprava na Na feira. que minha. Ai. É que vocês estão reclamando, mas a Anvisa bota essas regras pra gente não morrer intoxicado, tá? Então a Anvisa tem um monte de regulação que não pode entrar isso, não pode entrar aquilo por conta disso. Gente. Obrigada, Anvisa. Valeu, Anvisa. Valeu. Poxa. Não, mas aqui a Olha Anvisa aquelas sempre bonequinhas teve que a gente isso. ficava cheirando, que tinha cheiro. Nossa. Mano, Meu cheiro, eu amigo. acho super forte o negócio. Qual que era? Aquela moranguete? Não, que era um cupcake, sabe? Tinha um cheirinho muito bom. Não, Ai, eu aquilo é uma gostava delícia. disso. Aquilo Eu tenho até hoje esse negócio. Era Eu lindo. tenho. Então, dá uma olhada ele sendo feito na China e se depende da Então, época do ano. Pior que Se... tudo é feito na China. Tudo certo é feito made in China. made Não, in mas ó, China. gente, a Anvisa ela toma cuidado disso. Não pode entrar esse tipo de produto aqui no Brasil. Tanto que ele foi pra ver isso e aí falou, isso não pode. Isso aqui no Brasil não vai aceitar, se entrar aqui a gente tá ferrado, não pode. Aí eles trocaram os produtos, né? Mas isso é um exemplo pra vocês perceberem como a indústria deles é versátil, né? Eles fazem o que você pedir, tá bom? E aí, nesse período ali, entre 2000 até 2005, ainda tinha muito esse estigma do Xing Ling. Só que conforme eles foram pegando cada vez mais tecnologias, eles começaram a fazer alta tecnologia. E aí a coisa vira outro valor. Porque, gente, o que vale mais a pena? Eu vender uma boneca ou eu vender um componente de iPhone? Eu percebi mesmo que hoje em dia, nos Xing Lings, tem muito mais as coisas que tem Made in China estão sumindo e tá começando, tipo, Made in Taiwan, tipo, não, Tailândia, Made in Vietnã, Indonésia. Sim. Inclusive, eu tava conversando com o professor que você já deu aula pra vocês, o professor Luan, ele me contou isso, que... Sumiu! Tem episódio dele. Tem o episódio Made in dele, China. verdadeiramente, tem episódio dele, tá? O professor Luan, ele falou uma coisa interessante, que a China, ela começou a meio que apoiar também os parceiros asiáticos em torno, porque como ele estava crescendo muito rápido, ela começou a distribuir essa produção Xing Ling para outros para trabalharem, porque tem mercado ainda, né? Então, indústrias mais pesadas, de indústria têxtil, produção de corantes e tecidos fica pro Vietnã, fica pro Laos. Eu só vejo Made in Tailândia. Então, agora. Tailândia, Made in Indonésia. Indonésia. Agora os iPhones são da China. Sumiu, Mano, sumiu muito Made in China. Porque é muito mais lucrativo você vender um iPhone, você vender uma parte de um robô, um pedaço de um carro elétrico, do que você vender um produto Xing Ling boneca, entendeu? As bonecas nem abrem o olho, tá? Precisa levantar o... Certo? E aí eles mudaram a malha produtiva deles recentemente. E agora a China virou um exportador de alta tecnologia.
A tal ponto que os caras botaram uma sonda na Lua ali como se fosse uma brincadeira. Pois é. Pois é, com o pé nas costas. E assim, isso de primeira, tá, gente? Não foi tipo uma tentativa ou duas, foi de primeira. Pousou, botou o robô, ele desceu, tirou foto da cápsula e falou, tô aqui. E foi embora. Isso numa Foi Guerra embora. Fria. Nossa. Então, tem uma galera falando que tá rolando uma nova corrida espacial aí, né? Com Não só certeza. espacial, né? Cultural. Porque, mas- os Estados Unidos não tá correndo atrás pra pousar na Lua? Por quê? Do nada. Por quê? Soft power. Tem alguns motivos. Se você quiser fazer exploração espacial, por exemplo, é muito mais eficiente você soltar o foguete da Lua ou ter uma ponte de abastecimento na Lua do que você lançar do planeta Terra, aí tem que abastecer na órbita da Terra e aí ir pra onde você quer, certo? Agora, se eu tenho uma base de abastecimento na Lua Você vai pra Lua, e a Lua tem água, sabia? tem água, não Tem água na Lua. Tem água? Tem. Ai, gente, Na eu parte sou escura da Lua, na parte escura da Lua tem. Meu Deus. Descobriram recentemente com mapeamentos. Então, se você tem água ali, você consegue fazer combustível de foguete. Entendeu? Hidrogênio? Nossa, gente, que incrível. eletrólise d'água, né? Sim. Então, você bota um monte de painel solar, faz eletrólise da água, faz hidrogênio, você tem combustível de foguete e você continua a exploração. Inteligente, né? Gente, eles vão... Eu não sabia nem que a lua chamava escuro. Gente, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, meu Deus do céu, cara. Mas, tipo, se a lua não fica escura o tempo todo... O sol não chega lá? Achei que o sol não chegava lá. Ai, o sol chega lá? Sim. Pelo amor de Deus, tá? Brincadeira. Né, gente? Gente, impressionante, né? Certo? Vocês estão... Pois é, e aí a China tá nessa agora, né? medo. De exportar alta tecnologia, carros elétricos aqui no Brasil, por exemplo. Vocês já viram algum Tesla por aqui no Brasil? Não. Não. Quantos BYD vocês já viram? Muitos. Todo dia, né? Então. Alguém dominou o mercado brasileiro, né? Mostra o mapa dos parceiros comerciais da China, por favor. Ele tá fazendo uns ganchos, né? Pode, tá bom. Pode mostrar os mapas dos parceiros comerciais da China em 2000 e depois a gente vai dar uma olhada em 2020. Esse pra vocês mesmo verem. pra você então, Gabriel. Esse é nossa, obrigado, muito obrigado. Então, gente, vamos lá, olha só. Anos 2000, nós temos ali os parceiros comerciais do mundo, certo? Se você dá um zoom, então boa parte dos países aqui, eles têm parceria com os Estados Unidos, certo? Até os anos 2000, que ainda era a grande potência econômica mundial. Só que corta, desce um Ô, Léo, pouquinho. espera um pouquinho. O que é aquilo ali? É um pedaço da China ou um pedaço da bandeira dos Estados Unidos? Isso aqui é os Estados Unidos. Não, do outro Ali lado. na pontinha, tá vendo? Aqui, Não, ali. Em cima, tá vendo onde tá escrito trade? Sim. Não, embaixo. É esse trade, Léo, acho. É, esse trade. É, esse. Aí, tipo, pra cima, não tem uma pontinha vermelha? Isso Sim. aí faz parte da bandeira ou é influência chinesa? Influência É chinesa. Cuba, não? Influência chinesa. É? Influência chinesa. É, porque Cuba, por exemplo, não pode comercializar com os Estados Unidos. Ah, tá. Tem sanção, não? É, Gente, Então eles comercializam com a China. Tá. Eu amei. Certo? Então esses eram os maiores parceiros em parceria com os Estados Unidos, certo? Boa parte do mundo tinha parceria econômica com os Estados Unidos, agora corta. Desce um pouquinho. 2024. Gente, o que é isso? O que aconteceu, gente? Alguém tá vendo algum país africano com parceria com os Estados Unidos? Tem uma pontinha ali. Tem umas pontinhas ali. Isso aqui é um lago, eu acho, tá? Acho que é lago. Ah, tá. Tá? Então, gente, alguma coisa aconteceu, tá? Eu não vou dizer o que aconteceu, mas acho que vocês conseguem perceber. Né? Não. Nossa, a Europa não faz nada com a China? Então, por que será? A Espanha faz. A Espanha faz. A Mas Itália eles não não. estão, tipo, a nova rota da seda e tal? Tem a ver com a nova rota da seda, porque a nova rota da seda ela tem a ver com também facilitar o deslocamento de produtos, né? Então você tem malhas de trem, malhas hidroviárias, para poder escoar mais rapidamente produtos e recursos. Então torna mais barato o produto que vem da China para esses países. Mano, Portugal é muito pequeno, olha. E em que tecnologias eles estão investindo mais? Os investimentos rendem coisas proporcionais? Não, Ou, tipo, cada um repreende um. A indústria automobilística agora de carros elétricos é domínio tudo da China. então, praticamente. tipo, em tecnologia eles estão... Tecnologia engloba tudo, tipo, automobilística, bélica, Sim. agora é... De carros, por exemplo, a combustão, a Toyota é a maior fabricante do mundo. Tá? É a que mais fabrica carros a combustão. Mas que é Fiat? Mas mais que a Toyota Fiat. não é da... do Não, é a Toyota da Japão? Coreia. A Toyota da Coreia. Parece da Coreia. Toyota da Coreia. Achei que fosse do Japão. Eu acho que é da Coisas Coreia. novas aqui, né? É do Japão, Eu acho que é da acho. Coreia. Tá? Pesquisa aí. Eu acho que é do Japão, né? Já. Eu acho que é da Coreia. Se não for da. Se não for. Ops. O Posso estranho. também pesquisar. Uhum. Ok, Google, pesquisar. Chinesa ela não é, tá? Perfeito. E aí, qual que é?
Quem acertou? Japão. Vale quanto a bolão? Toyota. Calma aí que o Google... Enquanto ele pensa... Oi. Mas isso, aquilo ali é o Paraguai? É. Por que o Paraguai não faz com a China e faz com os Estados Unidos? Porque o Paraguai ele tem uma política econômica que, é 10, uma coisa assim. Ele cobra tributos baixos e por conta disso ele consegue comprar produtos importados de alguns países de uma forma mais barata, né? E por conta que o Brasil acabou arrebentando o Paraguai tem que fazer alguma coisa para se reestruturar, né? Sim. A gente fala do imperialismo dos outros, mas o Brasil tem uma história com esse país aqui onde a gente acabou com eles, tá? É japonesa, né? Total. É japonesa? Eu errei, tá? Eu não lembrava se era japonesa ou se era coreano, tá? Léo, Enfim. o que aconteceu esses tempos com os Estados Unidos e o Paraguai? Acho que os Estados Unidos podem Eles estão se colocar empresa aproximando. lá, aceitar, né? Sim, eles estão se aproximando economicamente. E é tipo, pra quê? Não seria Benefícios. pra China também? Não, é porque assim, como vocês estão vendo esse mapa em 2024, os Estados Unidos entram em desespero. É. Tá? Então ele precisa fazer alguma coisa para recuperar rapidamente países aliados. Então ele começou com a Venezuela, ao interferir militarmente na Venezuela, tomando as reservas de petróleo do país e controlando praticamente todo o processo político do país. O Paraguai, por ser um país também que está numa região de tríplice fronteira, tem fronteira com vários países importantes, é estratégico, tá? Passa aqui várias bacias hidrográficas, que é a Bacia do Plata, né? Então eles têm realmente interesse em controle militar e econômico regional. Mas eles não têm... o Paraguai, ele não é conhecido também por ter os produtos que são... que antigamente seriam os xing-ling. Que vem pelo Paraguai. Porque se vier direto pro Brasil, você paga mais imposto. Se passar pelo Paraguai, não. Entendeu? Então, essa questão de produzir as coisas barato, tipo... Porque, tipo assim... Porque foi a forma que o Paraguai arranjou de ser competitivo. Em um país, por exemplo, que estava destruído pela Guerra do Paraguai, não teve como se reestruturar economicamente, não tem saída para o mar, a única forma de ele conseguir fazer com que a economia, na visão deles, melhorasse, foi fazer esse processo de baixar os impostos. Então, um produto que entra no Paraguai entra muito mais barato do que no Brasil. Porque o próprio Paraguai não produz nada, né? Exatamente. Ele até produz, mas é um modelo... o professor de geografia que saberia responder, mas tem um nome para esse tipo de modelo, que é quando você só monta as coisas no país. Ai, qual que é o nome? Tem um nome específico, eu não lembro. daqueles trus de cartel. Isso! Tipo isso. Onde você... É um desses, né? eu não lembro agora qual que é o nome. Era trust, cartel e holding. E holding. É quando a empresa é dona de tudo. Eu acho que Trust eu acho quando que a empresa não cartel. terceiriza. Cartel, eu acho. Pesquisa aí. Eu não vou lembrar, mas assim, vamos supor, você quer montar um PlayStation, certo? Vem a placa do PlayStation pronto, certo? Já montada da China ou de outro país, você só monta ele dentro da carcaça e vende, entendeu? O Paraguai tem muita fábrica assim, né? Onde vem as peças já meio que pré-prontas e você só monta no país. Ah, legal. Olha que paizinho é aquele dali, ó. Aquela pontinha que liga América do Norte e América do Sul. Aqui, México? não, ali. Aquele Aí, tracinho. Caraca, Aquele tracinho caraca. vermelho, mais pra baixo. Ele é da Isso. China. É o Panamá. Canal do Paraná. Panamá. Para lá. Panamá. Léo, mudando um pouco de assunto, mas é porque eu quero realmente muito entrar nesse assunto. Você tinha dito que a rota da seda ela passa pelo Irã, certo? E a China, ela já forneceu armamento pro Irã? Não oficialmente. Não oficialmente? Como é que é essa questão? Então, é porque a China não quer parecer o vilão da história. Então, assim, aparentemente é tudo debaixo dos panos. Existem fortes indícios que sim. Mas por que ela não iria querer parecer o vilão da história, sendo que, tipo assim, Irã e Estados Unidos estão conflitando, tipo, ela já é um... do lado dos Estados Unidos não tá. ela já é um competidor declarado dos Estados Unidos. dá pra Por que ver. ela não iria querer fazer isso? Porque não é o estigma que a China quer levar. Entendeu? Ela tenta evitar se envolver militarmente falando com qualquer outro país. Ela tem uma produção militar interna muito robusta para se defender, né? A gente percebeu isso, para aquele último desfile militar que eles acabaram expondo mísseis balísticos que são os destruidores de porta-aviões. Os famosos Daofang, né? Que são os ventos da... não sei a tradução, mas é tipo o vento de alguma coisa. A China é tipo a maior potência militar? Não. Não? A maior potência militar ainda continua sendo os Estados Unidos. Só que a China ela tem uma força militar muito robusta, muito mesmo, e muito aparentemente avançada tecnologicamente. Armamento? Sim. O problema dos Estados Unidos é que ele tem alguns grandes elefantes brancos chamados porta-aviões. O que é um elefante branco? Você lembra? Aquela coisa que não deveria existir ou que só vai dar trabalho. É bonito, mas ninguém quer. Por quê?
Porque apesar de ele ter sido muito bom ali na virada dos anos 80, né, para poder projetar força militar, levar a democracia para outros países, digamos assim que ele é muito caro. Muito caro. Mas muito caro mesmo. É porque é bem grande, né? Gigantesco. Não, e a manutenção, né? Porque é o combustível geralmente nuclear, a tripulação tem que ser treinada, você fica mantendo e abastecendo isso em base ao redor do mundo, então você tem que parar em outros países para poder abastecer. Coisas que o filme Top Gun não mostra, né? Exatamente. Interessante. Então é caro você manter essas operações de porta-aviões, tá? A China, por exemplo, acho que só tem 2 porta-aviões. E você acha que tem possibilidade de eles terem envolvimento com a guerra que tá tendo do Israel, Irã? No Irã, sim, eles estão... Uma coisa a gente sabe que eles estão fazendo é fornecendo informações via satélite. Não, mas aquela de Israel, Irã e Estados Unidos, aquele comboio lá de guerra. Ali eu já não tenho certeza. O que acontece? A gente até falou sobre isso lá no podcast sobre a guerra do Irã, que a China, aparentemente, ela estava fornecendo as informações via satélite para o Irã acertar as bases americanas. O que acontece? O Irã não tem satélite, certo? Então, se ele quisesse acertar de forma perfeita, seria muito difícil. E os drones que eles usavam, tinham um sistema de GPS. Só que é um GPS que não é americano. Porque você acha que os americanos vão fornecer um sistema de GPS para poder acertar eles próprios? Não, né? Acho que não. Então, o que aconteceu foi que eles estavam usando um outro sistema. Provavelmente, ou era o sistema russo ou o sistema chinês. Pode ser os dois, inclusive. E ninguém sabe até agora. Não foi confirmado. Foi uma dedução. É uma dedução. Entendeu? E essa questão, tipo, porque muita gente, quando pensa em modelos econômicos, associa a China e a Rússia. Eles realmente estão similares ou é nada a ver? Não, o sistema chinês é muito mais centralizado. O modelo russo é liberal. É porque tem muita gente que, tipo assim, separa Estados Unidos e China e Rússia. É que eu eles já vi têm bastante gente falando. interesses geopolíticos em comum. Entendeu? O que eu quero dizer assim, ninguém é bonzinho ou amiguinho na geopolítica, tá? Cada um tem seu próprio interesse. Por que a Rússia tem interesse que a China se fortaleça em detrimento dos Estados Unidos? Qual que é o interesse dela? Pensa. O que ela ganha com isso? Armamento Rússia? bélico e petróleo. E olha só, vocês mostraram ali, ó, os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos ainda são a Europa, certo? Certo. Então pensa, se a Rússia tem intenção de avançar pelo leste europeu, comercialmente falando e até talvez militarmente falando, enfraquecer a OTAN é prioridade. E a OTAN tem a cabeça de ponta os Estados Unidos. Certo? O que a OTAN faz é que eu sei Organização que a do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização militar, tá? Uma aliança entre países europeus e Estados Unidos. Mas eles fazem o quê? Eles compartilham o exército? Sim, Nossa, Sim. nem sabia que podia fazer isso. sim. Se você for ver, por exemplo, Doação. Meu Deus. se você for ver, por exemplo, o treinamento dos soldados alemães, você vai ver um soldado americano junto. Quem treina eles, quem faz todo o monitoramento, quem fornece equipamento, são os Estados Unidos. Ah, tá, porque Não é nem um pouco errado isso? Tipo, você é meio que... Não, eles são aliados. Mas com um objetivo em comum, que é o que? A OTAN surgiu pra quê? Vocês lembram das aulas de Guerra Fria? Da União Soviética pra ameaça comunista, não? Pra poder fazer uma pressão contra a União Soviética. Só que assim, a União Soviética existe ainda? Não. Não. A OTAN existe ainda, não existe? Existe. agora a pressão para... 6-7 de novo. A gente vai trocar de colocar lado. a palavra pra Desculpa. você. Foi mal. Foi mal, gente. Mas agora, tipo, o alvo da OTAN é a China? Então, não era, né? China? Nossa, vocês vão dar favor, muito um zoom alguém- na cara da Klein, ela vai ficar amarela agora depois disso. Laranja, amarela Me é bom. coloca laranja. laranja, por favor. E loira. Né? Cara, não era, né? Não era, agora tá sim. Porque a China se tornou um problema para todo mundo. Porque, economicamente falando, ela tá rivalizando com todos os países. A Europa um dia já foi também um berço tecnológico. Se a gente for pensar no século XVII, século XVIII, máquina a vapor, invenções da primeira Revolução Industrial, eram tudo da Europa. Tá? Os grandes cientistas, os grandes pensadores, as grandes universidades eram europeias. O século da Europa acabou no século XVIII. E passou a ser o século dos Estados Unidos a partir daí. Né? E aí agora nós estamos no século chinês porque ela está fazendo esse processo de receber essas tecnologias, inovações, grandes universidades, cientistas. Legal. Né? E aí a Europa também entra nisso, porque ela, como tem uma parceria quase que simbiótica com os Estados Unidos, como ela tem do lado a Rússia, que rivaliza com ela, e a China apoiando economicamente e até tecnologicamente a Rússia, virou um bloco. Não é com o mesmo interesse, eles têm disputas entre si. Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né?
Essa questão de... eu vejo muita gente falar que eles são, tipo... diferentemente dos Estados Unidos, vamos supor, tem um cientista... sei lá, brasileiro e um cientista chinês, que eles vão optar por valorizar eles mesmos. Isso é verdade? Porque, tipo, diferentemente dos Estados Unidos, que os cientistas, a ciência, vem de outros países, é um ponto de encontro de várias cientistas, tipo, tem gente de toda a nacionalidade lá, né? Sim. Tipo, é verdade que eles são, tipo, não, chineses e chineses. Sim e não, mas assim, vamos lá, vamos por partes. A China ela fez um processo parecido com o que o Japão fez também, no século XIX. O Japão ele tinha mandado vários estudantes para ao redor do mundo para poder aprender a matemática ocidental, aprender tecnologias militares e tudo mais, e depois voltou para o Japão e fez a reforma do período Meiji, né? Isso fez com que o Japão virasse uma potência regional. A China tinha começado esse processo no período ali anterior à Guerra do Ópio, mas foi muito tímido, não conseguiu ser no mesmo nível que a China. Então a China passou por aquele problema todo, né? E ficou numa situação de ter que se fechar, né? O que aconteceu recentemente é que, com a China tendo aqueles problemas que eu falei para vocês, nos anos 60, nos anos 70, fome, ela teve sim muitos imigrantes que foram para fora da China, mas nunca deixaram de ser chineses, né? Foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, aprenderam idioma, aprenderam a matemática. Quando a China volta a ser uma prosperidade econômica, ela meio que convida esses cientistas de volta para lá, entendeu? Então, você tem, por exemplo, acho que o caso mais emblemático é do cientista que trabalhou no programa de desenvolvimento da aeroespacial da China, que ele era um ex-cientista chinês da Boeing, tá? E aí a China chamou ele para lá, para a China voltar, ele ajudou a reestruturar todo o programa de desenvolvimento de aeronaves da China, e basicamente hoje em dia ele é um herói nacional, né? Porque ele trouxe conhecimento da Europa, dos Estados Unidos, desenvolveu tecnologia no país, e inclusive a Boeing acusa a China de roubar tecnologia Eu já vi, deles. acho que essa polêmica Sim. desse cara aí. Sim, porque Ficou bem conhecido, não ficou? ficou bem, eu não lembro agora o nome dele, não vou me recordar o nome dele, mas essa história é bem famosa. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão descobrir rapidinho o nome do cara. Mas ele é considerado um herói na China porque ele praticamente estruturou todo o sistema aeronáutico moderno da China. E hoje em dia eles têm tecnologia para fazer caças de sexta geração, equipamentos militares de alta performance, aviões comerciais, eles também exportam hoje em dia aviões comerciais. Nossa, que legal. Mudando um pouco de assunto. Tipo, você acha que a ascensão chinesa, ela pode influenciar o Brasil militarmente e economicamente por meio do BRICS? O BRICS é polêmico. Porque, por exemplo, não é igual a OTAN, né? A OTAN é uma aliança militar, o BRICS é uma aliança econômica. Mas é tipo uma sub-União Europeia. Tipo isso. Porque, mas olha os países diferentes que estão ali dentro. Bem diferente. Bem diferentes entre si. Inclusive alguns que têm briga entre si. Por exemplo, o Irã e a Índia estão no BRICS. Por que eles fizeram isso então? Por quê? Porque é negócio à parte. Não, porque geralmente quando a gente vê... Eu sei que BRICS, muita gente não considera como um bloco econômico em si. Mas a gente vê que os blocos econômicos, tipo, a gente junta os países que têm interesses em comum pra favorecer eles mesmos. Por que eles iam querer, tipo, se juntar, se aliar com uma pessoa que tá querendo, tipo, se sobressair sobre eles? Porque pra China, quanto mais parceiro, melhor. Ela consegue se garantir. Ela tá vendendo tecnologia, vendendo recurso. Pra ela não importa. Então pra ela é mercado. Olha isso aqui. Quem vende pra África é a China. Quem financia obras na África é a China. Quem financia obras no Brasil é a China. O Brasil é o país que mais recebeu investimento chinês em 2025. Pra vocês terem uma noção. Se vocês forem conversar com a galera do agro, pergunta pra eles quem que tá financiando os laboratórios do agronegócio. Pra gente. Quais são os interesses da China por trás de todo esse investimento? Assim... É bondade ou a China? Bondade na Vocês têm que- geopolítica. Bondade, não tem. Vocês têm que entender o seguinte, a China dentro do país é uma coisa, a China fora do país é outra. Então, por exemplo, a BYD quando vem pro Brasil, ela vem para poder fazer caridade, fazer transferência de tecnologia? Ela vem para ganhar dinheiro. Clarinho que não. Ela vem para ganhar dinheiro. Tanto que tem acusação, por exemplo, contra da BYD de funcionários brasileiros falando em trabalho escravo. E E as pessoas achando que são só flores, né, Léo? Pois é. Então a gente tem que tomar bem cuidado com isso, tá? A China ela tem uma política externa que não reflete o que é dentro do país. Dentro do país Ela foi fechada por muito tempo, né?
Foi por conta disso, aí o Ministério do Trabalho foi lá fazer fiscalização, houve alguns ajustes, aí parece que não entraram num acordo, né? Na Bahia, se eu não me engano, eles estavam falando de uma fábrica na Bahia, É né? verdade. E aí, olha a polêmica interessante. Eu vi a última notícia que eu vi sobre isso, já faz mais ou menos 2 meses. Aparentemente, a BYD, ela optou então por trazer funcionários chineses ao invés de contratar funcionários brasileiros. Ah, mas daí não é. O plano desvia um pouco. Bastante, né? Porque se a ideia era trazer essa fábrica para trazer tecnologia e empregos, o emprego não tem mais. Entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A China não é tão inocente assim. Não, Vai nem um pouco, colonizar nem um pouco. o Brasil. E assim, gente, a gente também tem que pensar o seguinte. Ela tá protegendo dela, certo? O Brasil que Sim. tem que proteger o seu. O Brasil que tem que fazer pressão e falar, não, aqui também tem que ter limite. Exatamente. Por que o governo brasileiro, ao invés de fazer isso, fala, beleza, então assim, a BYD vai só receber peças de empresas brasileiras aqui, igual a China fez no Igual ela mesma fez, né? Entendeu? Aí seria um acordo mais benéfico, entendeu? Você pode montar sua fábrica aqui, vai ser bom pra você, logística, você vai poder vender pra América Latina inteira. Só que aqui você vai só receber fornecedores brasileiros. Por que não fez isso? Entendeu? Aí é uma questão de que cada governo tem que se adaptar à sua, sei lá, realidade. A China tá fazendo pro chinês um governo maravilhoso. Você pode andar lá na rua tranquilo. A segurança alimentar tá absurda, todo mundo pode comer bem, tranquilamente. Tem casa pra todo mundo. Agora, pra fora do país é outra coisa. Certo? Então não pensem que a China vai ser a salvadora da pátria. Não, cada país tem que se virar. Né? Enfim. Léo, você acha que o equilíbrio da modernização e da identidade cultural da China amenizou esse período de humilhação, ou século de humilhação? Acho que Porque, tipo, né? Como é que passou essa fama? Foi do nada? Não, acho que sim. Acho que o chinês hoje em dia ele tá bem mais otimista, né? Bem mais orgulhoso com o país dele. Né? Pelo menos eu vejo isso. Inclusive, assim, vocês mesmos, né? Vocês estavam aqui cantando uma musiquinha antes de a gente entrar, né? Que não é da China, mas é, Vamos ali, fazer um coral, gente? mas é ali da Ásia. Pode começar? Mas a China, ela gosta dos amiguinhos da Ásia dela ou não? No geral, sim, mas tem um país que ela odeia. O Japão. Eles Por quê? Por Por causa da quê? guerra, não são super inimigos. São. Meu Deus. É ofensivo você chamar um chinês de Isso daí japonês e é por japonês causa de chinês. da guerra que teve. Sim, e também tem uma treta que rola ali entre Japão, a proximidade com Taiwan, que é outro problema para a China, né? Porque não sei se vocês perceberam a posição geográfica ali do Japão. Dá um zoomzinho ali no Japão, faz favor. Né? Que vocês vão perceber que Taiwan, que é aquela ilha ali... Ai, meu Deus do céu! O ópio! As drogas, caímos nas drogas. Você não quer o Google Maps? Né? Pode ser melhor, tá? Porque o que acontece? Se a gente for olhar Taiwan, ela tá próxima do Japão, né? E houve ali, durante aquele período da unificação ali da China, um problema que é Taiwan. Taiwan não foi unificada. Ela era um território chinês, só que ela ficou, hoje em dia, separada, um país separado. Tá? Por que aconteceu isso? Eles falam mandarim, eles são chineses, em sua maioria, só que não é China. Por quê? Não sei, não faço a mínima. Vocês lembram em alguma aula que vocês aprenderam sobre a Revolução Chinesa, sobre um partido chamado Kuomintang? Não. A gente Não. aprendeu sobre isso já? Nome, eu só não vou saber muito mais. Mostra a bandeira do Kuomintang, que eu acho que eu separei aí a bandeira do Kuomintang. É uma bandeira de um sol azulzinho que tem por aí. Tá? Sol azul? É, um Esse azulzinho. aí, esse aí. Isso. Porque o Japão é só o vermelho, não é? Isso. Isso aqui é bandeira de Taiwan. Não. Isso, Taiwan, isso. Ah, tá. É a bandeira do Kuomintang. Ah, perfeito, então. Tá? Essa aqui é a bandeira de Taiwan, essa aqui é o símbolo do partido Kuomintang. Tá? O Kuomintang era o partido da China em 1911. Foi ele que fez a Revolução Nacionalista Chinesa, que expulsou os estrangeiros e acabou com a monarquia. Tá? Só que quando você vai ter a Revolução Socialista, depois de lutar contra o Japão, depois de lutar contra os inimigos internos, este partido perdeu. Só que ele se refugiou aonde? Em Taiwan. Ele fugiu para Taiwan, sim. Porque o que acontece? Quando o governo do Mao Tse-tung começa a tomar o território, eles tinham um exército muito poderoso, inclusive financiado pela União Soviética. Só que eles não tinham marinha. Então o Kuomintang foge para Taiwan. Tá? Então Taiwan eu não vou lembrar o nome. Taiwan é tipo... Mas não é... Como é que... Porto Rico, Estados Unidos. Qual é a relação? Você quer entrar nessa área? Eu queria perguntar se é a mesma coisa, porque eu não vou lembrar o nome. Não é a mesma agora. coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Porque tem um nome, né? Qual que é o nome? Colônia? Eu esqueci. Não, era... É um... sei lá.
Depois eu... Porto Rico é meio complicado, eu não vou entrar nessa seara Porto agora. Rico é um Tá? protetorado, não é? Isso, essa é a palavra, protetorado. Então não é. Protetorado, tá? Nada a ver? Não. Ah, então Ela é um era essa a minha pergunta. Ela é um estado rebelde, Ah, segundo a entendi. China. A China diz que Taiwan é um estado rebelde. Mas é. Taiwan é tipo uma. Tipo São Paulo, assim, pra China. Tipo, porque. Mais uma ilha, Seria na né? parte da rebeldia. Depende. Depende. País Você já viu as tretas, por exemplo, se Porque bolacha é um país biscoito? separado? É um que- país separado, porque assim, ó, É, né? eles falam mandarim, eles são parte da mesma história, tem a mesma história de colonização, dividem a mesma história, cultura e tudo mais. Só que durante essa revolução, o que aconteceu? O partido fugiu para Taiwan e meio que se isolou. Como o Mao Zedong não tinha como invadir Taiwan, porque era uma ilha, eles não tinham marinha, eles falaram assim, daqui a pouco a gente resolve. Só que o que aconteceu? Os Estados Unidos chegou, armou, o Japão se aproximou, então ficou uma situação meio complicada. Taiwan ficou isolada. Eles são rebeldes agora. E eles são rebeldes. E O que aí seria ser rebeldes? Eles são mais liberais? é porque houve durante muito tempo uma disputa para decidir quem é a verdadeira China, se é Taiwan ou se é a China continental. Entendeu? Então eles, tanto que na ONU, no começo, eles reconheciam essa China. A outra não existia. Só que a outra é tão grande que eles falaram assim, não, tá sem noção, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, hoje em dia, eles consideram Taiwan, na verdade, uma parte de uma província chinesa. Então, Não a é um própria ONU e os próprios Estados Unidos consideram Taiwan da China. Tá? Isso não sou eu que tô falando. Nossa, mas a ONU, ela tá bem indecisa, né? É ruim. Só que o que acontece? A própria China considera como um estado rebelde. Então, assim, eles querem alguns grupos dentro de Taiwan se aproximar da China de novo, outros são contra, só que eles têm condições. Eles querem fazer tipo Hong Kong, tá? Porque Hong Kong também é uma outra província chinesa que também era rebelde, só que era dominada pela Inglaterra. E aí ela foi devolvida para a China, só que segundo algumas condições. Então, se vocês forem para Hong Kong, vocês vão perceber que não tem partido comunista no governo. Né? O Partido Comunista está afastado, é um próprio governo interno, eles têm eleições internas e uma própria governança interna. Só que em assuntos de defesa, quem define é a China. Entendeu? Nossa, gente, a Ásia tudo é... É louco, é louco. A China tá em louco. tudo. Tudo. Meu Deus. Ela tem um estado rebelde, tem província que tem autonomia, tem... Mano, é uma doideira. Estudar a China não é fácil e assim, eu estudo China já faz mais ou menos uns 8 anos, assim, em afinco, e eu não entendi nem metade da história. Meu Deus. Tá? Deve Pra ser, você por ter isso, noção. deve ser por isso que também, quando você quer saber, né, sobre a China, você tem que ir É muito atrás dos difícil. especialistas. que É, sabem porque tem disso. muita desinformação, tá, gente? Assim, eu não falo isso por uma questão de, meu Deus, isso aqui é uma teoria de conspiração, não. É que tem países com interesses diversos. Então, por exemplo, você vai pegar uma matéria da BBC falando sobre a China. Eles vão falar mal da China. Tá? A BBC é uma empresa da Inglaterra. Você acha que a Inglaterra tem simpatia com o chinês? Claro que não. E nem chinês sem simpatia. Exatamente, eles não se gostam, né? Isso aí, tá. Então fica uma situação assim, você tem que tomar cuidado com as informações que você lê, olhar com cuidado a fonte. Se tá escrito lá BBC, já fica tipo, será que é isso mesmo? Né? Aí também o governo chinês também controla a mídia, então você fala, será que é isso mesmo? Entendeu? Você tem que fazer muito equilíbrio de jogo ali pra poder entender a verdade. Eles controlam a mídia? Controla, É um pouco errado isso. controla. É um regime socialista Na ditatorial. verdade, né? tem uns aplicativos que não pode usar, Sim. eles têm uns aplicativos que é só Eles não deles. deixam. Ah, sim, verdade. A internet é controlada pelo governo. É. Gente... Por exemplo, esse foi uma, inclusive, das tretas que rolou com o TikTok. Lá não tem TikTok, né? Tem. É um TikTok chinês. E ele é separado do TikTok americano. Tá. Tá? Nossa, Ele ia ser gente, proibido nos mas... Estados Unidos, o TikTok, não? Sim, só que aí eles venderam. A ByteDance vendeu a parte americana. Mas eu- A parte chinesa tá sob controle chinês ainda. O TikTok é americano, os Estados Unidos? O TikTok é chinês. TikTok é chinês. só que o TikTok... É chinês? Sim, é chinês. O TikTok é É, chinês. TikTok. Foi comprado, o Musical foi comprado de Sim. uma... É, chinês. O TikTok é assim. Ele tem uma história engraçada. Ele é chinês, só que o que acontece? Na China é um TikTok separado e nos Estados Unidos no Ocidente é outro TikTok. Certo? Que era encontrado por outra empresa, inclusive. Normalmente aplicativo de comida, que é assim, tipo aqueles do Mac, do Burger, que é tipo separado por país, né? Sim. Por que acontece? A China ela controla suas redes sociais porque ela entende que tem muita informação e desregulamentação na mídia ocidental. Então, por exemplo, na China você não pode escrever qualquer coisa nesse site, nesse aplicativo. Se alguém fala sobre, por exemplo, fascismo, nazismo, é cortado imediatamente. Nos Estados Unidos, não. Certo? Você pode até ter discurso de ódio lá. Entendeu? Então tem um lado bom e um lado ruim. Né? Criança não pode usar a internet até as 10 horas da noite, no máximo. Depois ele simplesmente corta. Sério? Sim. Sério? Eles têm regulação na internet lá. Isso é. Se você é criança, ela tá registrada como criança. Você está mexendo no seu celular, de repente, pum, vai dormir.
Gente, quem foi? Desligou. Vai dormir. Eu acho certo. Vocês acham certo? Eu sou bem contraditória mesmo. Super contraditória. Você concorda, mas eu acho certo. Vocês Acho que crianças. como que Uhum, também acho. Vocês São crianças. pirralhos. Vocês todos menos. Não quer dizer que o chinês não use VPN, tá? Ah, O que seria? Ok. Mas quem Tá. usa VPN lá vai preso? Não, o governo sabe, só que ele tá olhando o que você tá fazendo. Ah, então. Ai, eles por só que passam que pano. eles- Ué, ele tá olhando. Ah, Você vai fazer alguma coisa errada? não. Então, entendeu? Não. O governo tá te olhando. Sim. Você vai fazer alguma coisa errada? No TikTok, depois da hora, eles fazem lista grossa. Você passa Sim. Exatamente. Então, assim, dá pra você fugir. Você não pode cometer um burlar. crime, mas o TikTok até meia-noite, ok. Exatamente, entendeu? Você não pode cometer um crime. Entendeu? Eles controlam criptomoeda também, então tem um monte de coisa que eles seguram na parte de internet, de comércio, porque é um estado centralizado, tá? Então é outro modelo produtivo, outro modelo econômico. Lá tem bolsa de valores? Cara, boa pergunta, acho que tem. Tem? Tem. Dá uma olhada aí, Arthur Moreira. Não, Alexa. Alexa? Eu acho que tem, mas ela segue outros parâmetros também econômicos, eu não tenho certeza. Eu nunca cheguei a estudar a bolsa de valores da China. É a É que agora prova. você falou se era um mercado aberto, fechado, eu fiquei pensando nisso. Ela tem, como eu te falei, assim, essa situação onde você tem zonas econômicas especiais, empresas estrangeiras que podem comercializar lá dentro, certo? Só que ela tem um certo controle estatal bem forte em vários setores. Por exemplo, bancos na China, se não me engano, acho que só são 2, 3% dos bancos são privados. O resto é tudo do governo. Ah, tá. Existe. Existe? Ou são poucas coisas, a maior parte das coisas, serviços são estatais. Não. Das empresas, principalmente de setores primários. Não, tipo, tem privatização lá? Tem. Muita. Principalmente setores terciários. Tá? Agora, setor primário, não. Que é, tipo, de matéria-prima. Isso. Boa parte disso é tudo governo chinês. Por exemplo, indústria em eletricidade, que trabalha com a parte de produção de energia, é tudo do governo. Entendeu? Tá. Produção agrícola, as terras são do governo chinês. Ele distribui de acordo com o que ele acha melhor. Tá, mas tipo, a refinaria, assim, aí a venda de produtos não Tá. é estatal. Venda de produtos, por exemplo, sei lá, vou querer fazer uma blusinha da Shein, aí já é uma empresa privada. É, tipo, a Shein é privada. Sim. Acho que alguém gosta muito da Shein. Né? Eu tô dando um exemplo, né? Que aí todo mundo conhece a Shein, né? Maravilhoso. Você tem alguma coisa contra eu comprar roupinha na Shein? Compro todas as minhas roupinhas da Shein. Né? Gente, o papo foi perfeito. Gente, eu Já aprendi acabou? super. Mas a gente vai... Uma hora e banter. Nós vamos ter que parar por aqui. Léo, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, os seus anos de estudo afinco sobre a China com a gente. Pessoas totalmente leigas no assunto. Nós Nada. meros mortais. Nós meros mortais. E é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do episódio. Gente, comenta, dá like, se inscreve no canal do negócio aí, né? Segue a gente no Instagram, gente. O Instagram é muito bonitinho. Sempre tá tudo organizado. Então vai lá, confere, porque tem... Com licença? Porque tem várias informações, não percam, tá? Ouça a gente no Spotify também, que a gente tem Spotify, não se esqueçam. E Léo, antes, tem um presente pra você. Ai, vou alcançar. Pra você marcar o seu livro sobre a China. Ah, que delícia. Vou Legalzinho, marcar o né? meu livro do Elie Jabor, que eu tô lendo sobre isso. Ah, legal, legal. Arrasou, Léo. Obrigado. É isso, galera. Muito obrigada e tchau. Beijo, mãe. Tchau, pessoal.